Ó, eu achei legal, provavelmente mais fácil do que o apenas palavras. Eu Por comecei. que que você se identificou em fazer duplas palavras, que tem 6 palavras em cada linha ao invés de 4, e você precisa ler ideias ao invés de pequenos elementos soltos? Eu acho que é justamente por conta de ser ideias, porque de 6 palavras aqui é como se elas fossem apenas 3. É Aí verdade. Então, eu esse é o consigo fato mesmo. absorver melhor do que palavras soltas, aleatórias, porque a cabeça fica querendo fazer sentido e não tem. Isso. Para o hemisfério direito, só são 3. Para o hemisfério esquerdo, são 6 palavras, mas para o hemisfério direito, só 3. Quando você consegue focar na ideia, ao invés de sílabas ou palavras que se juntam, você tem o que a gente chama de expansão horizontal do campo visual. E isso acontece espontaneamente no livro. É um salto, né? Então, por exemplo, nos seus testes, a gente fez quantos testes? Fizemos 2 testes. 2 testes. Então, do primeiro para o segundo, como é que foi? No primeiro 222 ppm, 55% de compreensão. Excelente teste, né? Melhor do que o meu primeiro. O segundo foi 525 ppm, por 68 de compreensão. Parece mágica, é coisa assim que a pessoa ouvindo não acredita. Como é que Eu uma era um pessoa desses. lia 200 palavras e passa a ler 500? É uma coisa assim meio, né? Tá inventando, não é verdade? Sim, eu era um desses, que era cético, assim, eu não E acreditava teve um muito, não. terceiro teste ainda que você fez. Como é que foi o terceiro? Não, não, na verdade Só não foi. dois. É só 2, é porque o terceiro que estava ainda na apostila foi de um aulão que eu fiz no ano passado. Legal. Então, a gente pode estar fazendo um teste, mas vamos analisar primeiro. Você fez todos os dias? Fiz. Velocidade utilizada. Velocidade utilizada, eu estava usando o pico, né? Que você falou. Aí eu comecei com 40 e cheguei a 45. 40, 45. É pouco, né? Dá para chegar em 80. Mas talvez porque você fez assim com bastante prudência, né? Para, às É, vezes, com receio de estar atropelando palavra. Mas tem que se jogar um pouquinho, tá? Você vai ver hoje, que na hora, no momento do pico, você tem que estar se jogando. não, não. Hoje foi o primeiro dia que eu coloquei a 80 no pico, 80, Ah, 80, aí tudo bem. 80, e li com tranquilidade no 45. Tá. Nós temos a opção de fazer um teste, deixar você brincando um pouco mais com duplas palavras, tá? Mas temos a opção de avançar você e fazer o teste na próxima. Então, o que seria o avanço aqui? O avanço a gente pode pular para o sequência. Então, vamos dar um pulinho lá no sequência? Eu vou pegar uma coisa aqui enquanto você pega o sequência. Vamos, Pode ir falando tá, comigo, isso que eu estou ouvindo. tá ok. Sequência provavelmente é a página 31. Exatamente ela. Ok, então na página 31, você tem linhas que não têm colunas, correto? Correto. Então mudou, mais uma vez, muda a estrutura, né? Continua tendo 6 palavras em cada linha, mas não tem coluna. Tá, tudo bem, ficou mais parecido com o texto, tá? Só que eu vou pedir para você ler em voz alta a primeira e a segunda linha. Vamos lá. Uva, melancia, banana, abacate, melão, ameixa, carro, caminhão, navio, bicicleta, trator, moto. O que você identifica aí? O E que mudou do duplas palavras por sequência? deu uma melhorada no meu caso, nessa de compreensão, porque o primeiro está falando sobre frutas, ele está generalizando uma categoria, né?
Exatamente. Então, o que muda aí é porque você vai ter que fazer uma compreensão automática. Então, a gente não treina ainda a retenção. Mas você tem leitura rítmica, porque usa metrônomo. Você tem compreensão automática, porque cada linha vai ter uma categoria e eu tenho que entender durante a leitura. Porém, não trabalha a expansão de campo visual. Por isso que a gente trabalhou primeiro o campo visual, para depois trabalhar, né, a ideia de linha. Porque senão você passa ali palavra por palavra e até demora mais para poder pegar a ideia da linha. E qual que é o Entendi. pulo do gato? O pulo do gato é quando você descobrir a categoria, se expressar em voz alta. Então, eu vou ligar aqui o metrônomo. Né? Tá. Então, eu vou ligar aqui o metrônomo no 35, a priori. Provavelmente você consiga fazer mais rápido. Você ouve aí? Ouço. Tá. Então, você tem que pegar o sequência, né? E você vai ter que bater a linha. E na hora que você descobrir, você grita, né? Entre aspas. Frutas, pessoas, profissões, né? Você vai ter que matar. Se você conseguir matar na segunda palavra, você já pode falar. Você não precisa ler a linha inteira. Na hora que você descobrir, você já fala e vai continuar lendo. Já nesse dia agora? Planetas, vai ter cores, vai ter legumes, vai ter... enfim, vai ter um mundaréu de coisa aí. Quando você estiver lendo, vai ter hora que você não vai matar a charada. Aí você diz passo, passo, frutas, passo, roupas, passo, passo, passo. Tem aluno que parece lavadeira, né? Lava e passa. Passo, 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 passo. Mas você lavou, pelo menos? Piada sem graça. Eu peço uma piada. Mas vamos lá. Essa parte de eu resumir, dizer qual é a categoria, eu tenho que falar em voz alta ou é... Em voz alta. Então, qual é o objetivo principal? Você quer escrever atrás? Objetivo. Sim. Compreensão automática. O objetivo aí é obrigar o teu cérebro sob pressão e constrangimento, né? Sob pressão e constrangimento, obrigar a trazer o elemento. Tá certo? Tá. Por quê? Porque você vai ter que dizer passo se você não der conta. E você não gosta de estar fazendo uma coisa que não está dando conta. Então, você é instigado a descobrir o enigma da linha. Um pecado mortal é ter linha que você disse passo e você ir lá e voltar para olhar a linha e matar a charada. Não pode. Pô, tinha uma linha lá que estava escrito circo, palhaço, picadeiro. O que é isso? Aí você vai lá, retorna. Ah, aqui é falando sobre entretenimento, espetáculo. Não pode fazer isso. Tá. Falou passo, falou passo. E uma outra coisa é, terminou, hiperventila, vai trocando de folha, né? Você vai trocando de folha, né? Hiperventila cada vez que vir, vai mudando a direção. Esquerda, direita, direita, esquerda. E você pode fazer agora também o zigue-zague. Você lembra do zigue-zague? Já viu em algum vídeo aí? Que a gente está filmando muito os alunos, né? Viu meu filho. Ah, pronto. Você fez na aula do Ulisses. O zigue-zague, você começa numa linha, volta pela linha de baixo e assim sucessivamente. Vamos Certo. fazer? Vamos. Está no 35, pode começar. Fruta. Meio de transporte.
Passo. Educação. Vestimenta. Comida. Espetáculo. Casa. Passo. Ferramenta. Profissão. Passo. Dinheiro. Vegetal. Sentimento. Cor. Comida. Ação. Passo. Tempo. Passo. Desenvolvimento. Fruta. Cor. Você notou que teve linha que você nem falou a categoria e nem disse passo, né? O toque já fez eu ir para o outro lado para não perder o toque. Naquela assim, não, peraí que eu dou conta, né? É. E nem falou passo e nem falou a categoria e ficou por isso mesmo. Tipo, tô nem aí, entendeu? Então não pode. Bateu a linha, ou você fala o que é o esquema, ou diz passo. Tá. Então, o legal é que isso vai acelerando. É sob pressão mesmo. É isso, por quê? Porque o nosso cérebro não está acostumado a fazer isso. É só input, você não trabalha o output. Certo? E eu compreendo bem o que você está falando, porque eu estou lendo, né, o livro, e muitas vezes eu tento dar uma acelerada na leitura aqui assim, aí eu, mas eu não entendi a ideia. Aí tenho que dar uma voltar um pouco no livro, né, para poder compreender. E eu estou vendo que essa parte aqui vai ajudar bastante, porque eu tenho que matar a charada no livro, no parágrafo. Que é, né, a vergonha, né, dos principais vícios do leitor moderno. Ler várias vezes a mesma coisa, né? Ou seja, o famoso retrocesso. Está lendo, aí quando ele assusta, ele leu 3 páginas, não lembra mais, ele volta. Ou lê um parágrafo mesmo e volta o mesmo parágrafo, tá? Lê resmungando, ou chegar ao cúmulo de se trancar e ler em voz alta. Esse também é tenso, né? Bem complicado, você está fazendo. O fato, né, de você não forçar a lembrança. Para que eu vou... Onde eu vou exercitar, lembrar o que eu li? Eu já estou fazendo bastante esse exercício. Por exemplo, quem é pastor, né, líder espiritual, missionário, tem muita atividade que ele tem que ler aqui e falar, né? Professor também, ele estuda aqui, falar, mas tem professor que dá a mesma aula há 20 anos. Certo? Então, aí é problema. Sim. Tá, então, quando ele não se renova, aí ele acaba atrofiando o cérebro. Né? Tem professor que não lembra, ele viaja, fala coisa errada. Eu adorava corrigir professor, né? Professora, aquilo que a senhora falou não é exatamente isso, não, é tal coisa. Só para provocar o professor, para ver se ele estudava mais, mas isso é errado, eu não faço isso mais, não. Né? Porque hoje os alunos fazem comigo, quando eu começar a ficar gaga, né? Direto vão fazer, né? Então, isso acontece, com o tempo vai atrofiando, né, o negócio. Se você não tomar creatina, não tomar magnésio trionato, fizer reposição hormonal bioidêntica, você vai ficando, né, comer muito açúcar, né? Açúcar demais no sangue é diabetes, se cai no cérebro vira Alzheimer, né? Dependendo de onde o açúcar cai, é uma doença específica, né? Então, o açúcar é veneno, e eu gosto muito do açúcar, né? O açúcar vicia mais que cocaína, não sei se você sabe. Né, o açúcar é um vilão, né, na dieta humana. Não tinha açúcar. Agora eu vi o Warren Buffett com 94 anos tomando Coca-Cola e comendo McDonald's. Como tem fake news, né, de tudo quanto é jeito hoje com inteligência artificial, eu não sei se é real. Então hoje você tem a informação, mas não tem. Você tem, mas não tem, certo? Então é um perigo você falar, né, que o Warren Buffett toma Coca-Cola porque você viu uma foto dele com a Coca assim.
Você não Sim, sabe. está complicado. Antigamente, há 20 anos atrás, você não fazia uma foto dessa. Né? O Michael Jackson falou assim uma vez, uma propaganda para a Pepsi. Eu não vou segurar a Pepsi, eu não vou falar Pepsi e não vou tomar Pepsi. E vou cobrar $1 milhão pela minha imagem. Ah, rapaz, se fosse hoje em dia, era a mesma coisa que ele está bebendo, comendo com farinha. Entendeu? Se ele ceder a imagem para IA, ele faz tudo com a Pepsi. Até trabalhar de operário lá na maquininha, ele trabalha, se eles quiserem. Entendeu? Lá onde faz o controle de qualidade, onde põe a tampinha para verificar se todas estão tampadinhas, para não perder o gás. Tá? Então, quer dizer, hoje em dia, esse papo do Michael Jackson não encaixa mais, certo? Tá? Então, a informação hoje é bem complicada. E esse exercício, ele é um exercício fundamental, porque é lendo e obrigado a saber o que está escrito, lendo e obrigado a saber o que está escrito, entendeu? Sim. Então, ele é fantástico. Ele só pode ser feito depois que você passa pelo processo, que é palavra, duplas palavras, e agora ele. E o próximo já tem, além de compreensão automática, retenção, né? Sim, Fotográfica. Eu estou lendo o meu quarto livro já esse ano, e, assim, com essas técnicas eles têm me ajudado bastante, inclusive... A meta é um livro por dia, né? Você só vai dizer assim, não, eu sou um leitor dinâmico se você ler um livro por dia. Roosevelt lia 3 livros antes do almoço. Dificuldade de virar a página. Santo Agostinho, em transe, entendia o que ele lia sem olhar para o livro. Está entendendo, né? Ou seja, eu era fichinha, né? Treinei 30 anos, era fichinha perto desses aí, porque, né, 3 livros antes do almoço tem que estar lendo pelo menos 12.000 ppm. Não tinha distração antes, o foco era bem maior. Exatamente. Tinha um pouco... Ele não tinha lá um Instagram para ver quem falou mal dele. Você tem fofoca no Léo Dias, né? Será que alguém falou mal de mim e o Léo Dias postou? Entendeu? Será que vai sair alguma coisa minha no Jornal Nacional? Né? Do tipo, Bolsonaro deve ficar nessa, né? Você acha que não, mas brincando aqui, né? Será que vão falar mal de mim hoje? Na Isto É, na Veja, na Globo News, né? Onde é que vai sair alguma coisa, né? Com inteligência artificial? Então, é o tempo todo o pessoal produzindo, né? Mas, beleza, treina isso, continua treinando no livro, e essa é a dica, né? Essa é a técnica de hoje, recheada aí de um pouco de brincadeira, mas, assim, se você levar a sério e treinar um pouquinho, rapidinho, você bate as famosas 1000 ppm, né? 1000 palavras por minuto.